Boa noite, queridos, a paz. Vamos meditar na palavra de Deus. E antes, gostaria de dizer que ontem eu fiz 33 anos de casado, né? E eu quero dizer a Cris que eu te amo muito mais do que no começo. Você é minha promessa, é a terra que manda leite e mel na minha vida. Vou parar, senão vou chorar. Meu pai disse que homem que é homem não chora. Aí de Márcia pregou na terça-feira a respeito da parábola do filho pródigo, né? E eu gostaria, como a gente não tinha tempo suficiente para comentar a respeito, eu escolhi o mesmo tema para a gente tocar num assunto. Essa parábola nos inspira a muitas ramificações. Existem muitos detalhes, muito aprendizado. E quem conhece aqui a parábola do filho pródigo, levanta a mão. Então a gente não vai se deter, né, no texto, apenas em alguns trechos, que a gente possa ganhar tempo. Então, Lucas capítulo 15, versículo 11, 12. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aleluia. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você soubesse é que nesse tempo, um filho só recebia a herança quando o pai morria. Então, não existia essa lei que hoje nós temos, que pais podem repartir seus bens ainda em vida. Inclusive, muitas famílias estão preferindo isso, porque às vezes dá muito conflito familiar depois que o pai e a mãe, né, morrem. Então, para repartir a herança entre os filhos, às vezes dá problema. Mas nesse tempo isso não era permitido. Então os filhos precisavam esperar o pai morrer. E nesse caso, quando o filho chega ao pai e pede sua herança, o pai ainda estando vivo, isso era uma desonra, porque é como se o filho estivesse dizendo para o pai: você para mim está morto. Então isso era um rompimento de relacionamento, era uma quebra familiar. Então, o primeiro ponto, o primeiro pecado dessa parábola é o pecado de desonra. O segundo ponto, nessa parábola nós focamos nossa atenção no filho mais moço, no filho pródigo, esse que saiu de casa. Até porque uma boa parte da história é falando sobre as consequências dele ter saído de casa. Mas no final da parábola, temos a mensagem principal para os dias de hoje. Fala de um filho mais velho que está também perdido, que está também desviado dentro de casa, e numa situação pior do que o filho mais novo, que esbanjou sua herança com todo tipo de pecado, que ficou na miséria, ao ponto de desejar a comida dos porcos. Mas um dia ele caiu em si, ele percebeu a sua situação. Por isso o tema da mensagem de hoje é percepção.
você a tem, você constrói. Se você não a tem, você se destrói. E esse filho mais novo teve a percepção da sua situação, da sua condição, tanto física, moral, como espiritual. Então, caindo em si, ele toma a decisão de voltar e pedir perdão ao pai, e pedir uma segunda chance. Então a percepção muda o teu agir. A percepção, ela direciona as tuas decisões. Ela é decisiva em nossas vidas. E quando a gente olha para o filho primogênito, o filho mais velho, Lucas capítulo 15, versículo 25, diz: e o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então você veja que o empregado dá notícia para o irmão com alegria. Ele diz: olha, o teu irmão voltou. Então teu pai está muito alegre, e ele matou o bezerro cevado, e está fazendo essa festa, porque o teu irmão veio são e salvo. Versículo 28. Mas ele, o irmão mais velho, se indignou, de tal maneira que não queria entrar em casa. E saindo o pai, estava com ele, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então a parábola termina assim, falando da indignação do primogênito, revoltado porque o irmão voltou. Então ele não tinha nenhum interesse na restauração do irmão. Tamanha era a situação interior deste moço. Ele também estava indignado com o pai, porque o pai estava celebrando o retorno do irmão. E ele está revoltado de tal maneira que ele nem entra em casa. Ele não vai falar com o irmão. E ele cobra do pai de nunca ter lhe dado um cabrito para celebrar com seus irmãos. Então, querido, olhando para essa história, a versão do filho mais velho é a pior versão de um perdido. É a pior versão de alguém que se perde, porque ele está vivendo na casa do seu pai, ele goza da proteção do pai, ele usufrui de tudo que a casa pode lhe oferecer, ele come, ele se veste, ele tem um lugar para descansar, aparentemente vive em família, e por ele não estar declaradamente no mundo lá fora, sabe, no pecado das drogas, da bebedice, da prostituição, da mentira, do negócio fraudulento, por ele não estar lá fora, ele acha que não precisa de arrependimento, porque para ele está tudo bem, mesmo tendo em seu coração
essa maldade. Isso é como muitos crentes da igreja contemporânea estão na igreja, usufruem da igreja, têm o alimento espiritual da igreja, têm amizades da igreja, muitas vezes estão incluídos em atividades da igreja, mas não são igreja, vivem uma vida de pecado normalmente, mesmo sendo cristão, têm os seus pecados de estimação, e na maioria das vezes estão cheios de críticas, muitas vezes cheios de amargura, inflamados na alma. E esta situação é tão séria do irmão mais velho, que a parábola diz que houve arrependimento para este filho mais novo que estava perdido lá fora. Mas a Bíblia não fala de arrependimento do filho que estava dentro de casa. A parábola termina sem fazer nenhuma observação de reconciliação, de restauração. A parábola não fala sobre perdão, o perdão dele. Não tem festa para ele, não tem alegria, não tem comunhão. Porque esse tipo de perdido é a pior perdição que pode existir. Sabe, queridos, a Bíblia diz que se você conhece a Cristo e você volta ao mundo de pecado, melhor para você nem ter nascido, de tão sério que é essa condição. Então, antes dessa parábola, em Lucas capítulo 15, tem mais duas. Uma primeira parábola fala de uma ovelha perdida. Quando Jesus conta que um homem tinha 100 ovelhas no deserto, e uma se perdendo, ele deixa 99 no deserto, no aprisco, e vai atrás daquela que se perdeu. E encontrando, cura suas feridas, coloca em seus lombos, e traz de volta, e chegando, se alegra por causa da restauração daquela ovelha. E logo depois da parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma perdida. E fala a respeito de uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma. Então, quando ela perde essa dracma, a Bíblia diz, ela acende a candeia, e ela pega a vassoura para varrer, e começa a varrer a casa, e buscar com diligência, e procura até encontrar a dracma, e quando encontra, chama as amigas, chama os vizinhos, e faz uma festa porque encontrou a dracma perdida. E logo depois dessa parábola, nós temos então a parábola do filho pródigo. E alguns anos atrás, eu tive uma percepção dessa parábola. Uma percepção pessoal, que a parábola do filho pródigo é uma junção dessas duas outras antes dela. Porque o filho pródigo está na condição da ovelha perdida, que está perdida lá fora. E o filho mais velho, o primogênito, é a dracma perdida, porque ele está perdido dentro de casa. E essa dracma se perdeu dentro de casa. Então tem pessoas que se perdem lá fora, se perdem na bebedice, se perdem na imoralidade, na pornografia, se perdem no adultério, e tem pessoas que se perdem aqui dentro de si, quando a palavra já não tem tanta importância para ele, quando o culto já não tem tanto valor, a congregação ficou apenas uma religião na sua vida, ele não tem mais aquela paixão pelo reino, ele não tem mais paixão por orar, ele não tem mais paixão por ler a Bíblia,
Então a igreja se tornou apenas uma religião para ele. Ele está perdido quando ele peca. O pecado já não lhe causa tristeza. Ele já não tem pavor quando peca. Então ele leva uma vida comum, mas dentro de casa, dentro da igreja, recebendo o nome de cristão. Então vamos desenvolver um pouco essa parte. No Oriente Médio, até hoje é assim. A figura principal da família é o pai. E depois do pai, a figura principal da família é o primogênito. Porque o primogênito, na repartição da herança, ele leva uma porção maior, por ser o primeiro filho. E ele também assume o lugar do pai. Então, na ausência do pai, a autoridade maior na família é o primogênito. Então, quando você olha para este filho primogênito que ficou em casa, ele não tinha percepção da sua primogenitura, ele não tinha percepção da sua posição, ele não tinha percepção nem mesmo da sua herança. Você veja que ele chega para o pai, ele diz: você nunca me deu um cabrito sequer, para que eu pudesse fazer uma festa com meus amigos. O pai: meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. E de fato, irmãos, porque o filho mais novo já tinha pego a parte da herança dele, e já tinha gastado, então a outra parte ficou toda para o filho mais velho. Então tudo que tinha ali pertencia a ele. E o pai tenta lhe trazer essa percepção: tudo que eu tenho aqui é teu. Como assim? Eu não te dei um cabrito para você festejar com os seus amigos. E quando eu olho para esse momento, queridos, uma percepção que eu tenho é que este moço tinha muitos problemas da alma. Isso flui através de suas palavras, de suas reações, de suas atitudes, tanto com o pai como com o irmão. E ele tinha medo de fracassar. Quando uma pessoa tem medo de fracassar, ela fica sem ação, ela perde a motivação de agir. Quando uma pessoa tem medo de fracassar, ela fica paralisada. E eu tenho essa percepção desse filho mais velho. Talvez ele nunca pediu um cabrito para festejar com os amigos, porque talvez ele poderia ter medo da festa não dar certo. Vai que eu mato o cabrito, chamo os meus amigos e ninguém vem. Como que eu fico? O medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. Então, quando você tem essa percepção negativa de si mesmo, quando você tem esse medo de arriscar, de fracassar, então você fica estático. Você não realiza, você não faz, você não tem atitude. Muitas pessoas com medo, sabe, do negócio não dar certo, ele não tem coragem de abrir a empresa. Quantas pessoas que com medo de ser criticado, às vezes não faz o concurso público, não presta o vestibular. Jovens com medo de ser criticado, ou às vezes com medo de receber um não tem coragem de pedir a moça em casamento, e nem namoro. Eu já tive esse medo, irmãos. Pensa no medo que eu passei quando eu fui pedir essa moça para namorar. Mas eu era um menino ainda, né? A gente tem 41 anos. São 33 anos de casado e 8 de namoro. Só que o namoro era assim: a gente namorava, brigava, terminava. Aí quando terminava, o sentimento aumentava, ficava mais apaixonado.
Aí se reconciliava, brigava, separava. E nisso foi uns 6 anos, 7 anos. É a última vez eu tive uma percepção. Se eu não casar com essa moça, eu serei o homem mais infeliz desta terra. Então eu tenho que dar um jeito de casar. Então nós nos casamos. E hoje eu sou o homem mais feliz desta terra. Aleluia. Mas tem gente, irmãos, que perde às vezes o seu grande amor porque não tem coragem. Ele tem medo de receber o não. E o medo de receber o não dá a ele coragem de agir. Às vezes as pessoas com medo do não têm coragem de pedir um emprego. Com medo da rejeição, às vezes as pessoas não se conectam à igreja. Então o medo de fracassar paralisa. E para crescer, você tem que vencer o medo. Então, o terceiro ponto: todo crescimento causa sofrimento, desgaste, dor, energia. Todo crescimento, querido, exige muito de você. Nós temos um exemplo clássico dos hebreus. A proposta de Deus para eles era um crescimento extraordinário. Eles iriam deixar de serem escravos e passariam a ser uma nação livre, um povo independente, com honra, com dignidade. Mas para chegar nisso, tinha muito sofrimento na conquista. Eram 40 anos no deserto, com muitas necessidades, com sede, com fome, sol, frio, sabe, aflições, discussões entre eles, guerras. Então, o crescimento tinha dor, tinha luta, tinha renúncia. Nenhum crescimento, irmãos, vem de graça. Mas deixa eu te falar, não fazer nada também dói. Não fazer nada também, você sofre muito mais do que tentar fazer. Quando Moisés vai falar com este povo em Êxodo, capítulo 6, versículo 8, sabe, Moisés falando, diz assim: eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão. Então Moisés estava falando em nome de Deus. Êxodo 6, versículo 8. E Moisés continua e diz: e vou darei por herança, eu o Senhor. Versículo 9. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então você veja que por causa do sofrimento, do não crescimento, por causa da decisão de permanecer escravo no Egito, isso trazia para eles angústia de espírito. E essa angústia fazia com que eles não ouvissem a voz de Deus. Moisés falava, mas eles não davam ouvido, porque estavam cheios de sofrimento. E o sofrimento cegava a percepção, tanto da condição atual, como também da promessa que Deus tinha para eles. Então, queridos, depois que a gente vê toda a história se passando, nós percebemos que a angústia em ficar escravo no Egito e a angústia em conquistar também a terra prometida. Dos dois lados existem dores, tanto não fazer nada como também fazer alguma coisa. Qual foi o grande erro desse povo? Por que pereceram no deserto? Porque nunca escolheram um tipo de angústia que queriam, que estavam dispostos a passar. Uma hora eles estavam com Moisés, outra hora desejavam voltar ao Egito.
Então eles provavam dor dos dois lados, sofrimento dos dois lados, mas tinham que escolher que tipo de sofrimento eles queriam passar. Sabe, você também precisa fazer essa escolha. Qual o sofrimento que você quer viver? O sofrimento de não crescer, de ficar como está, de se conformar com a situação, ou o sofrimento de colocar a mão na massa, de dar passos ousados, de usar a fé e avançar e arriscar. Vai ter preço, mas tem preço também se você não fizer. Sabe, isso é igual aquela história: ou você sofre para ter saúde, ou você sofre para cuidar de uma doença. Tem sofrimento, meus irmãos, dos dois lados. Para ter saúde, a gente não pode comer coisas saborosas, que nos dá prazer. Para ter saúde, você tem que comer coisas horríveis, sem sabor. Coisa triste. Mas para cuidar de uma doença é a mesma coisa. Quando você está doente, você não pode comer qualquer coisa, as coisas saborosas, você não pode comer. E você às vezes é obrigado a comer as coisas horríveis, como comida de hospital, que nem sal tem. Então tem sofrimento, querido, dos dois lados. Se você for cuidar da saúde, tem sofrimento. Se você for cuidar da doença, tem sofrimento. Cuidar da saúde é uma vida de renúncia. Você tem que se exercitar mesmo sem querer. Mas para cuidar da doença também tem que renunciar a muita coisa. Muitas vezes você tem que ficar em cima de uma cama muitos dias mesmo sem querer. Para cuidar da saúde, você tem que ter disciplina. Tem que ter horário para comer, horário para dormir, horário para se exercitar. Mas para cuidar da doença também, você tem que ter disciplina. Tem que tomar o remédio na hora certa. Tem que tomar a medicação o tanto de dias que ela exige. Tem que comer a coisa certa e na hora certa. Tem que dormir também. Então as regras têm de um lado e de outro. Tem sofrimento dos dois lados. Por isso que Jesus conta essa parábola do filho que se perdeu fora e do filho que se perdeu dentro. O ímpio sofre com o diabo, nas mãos do diabo. O pecado tira muitas coisas do ímpio, mas o cristão também sofre. Para viver uma vida de santidade, ele tem que abrir mão de muitas coisas. Você só tem que escolher qual dor você quer viver. A dor de viver no pecado ou a dor de viver em santidade. Só que cada dor te levará a um resultado diferente. E o resultado é o que nos importa. Você só muda o que você percebe, o que você identifica. A percepção de mundo muda a sua reação a ele. Tanto a percepção de mundo físico, como também a percepção do mundo espiritual. A mudança na vida do filho pródigo só começa quando ele passa a perceber a sua situação, a sua condição espiritual. A partir da sua percepção, então, ele reage diferente. Você veja que quando ele pede a herança ao pai, ele não tinha nenhuma percepção de mundo, queridos. Tanto que não tinha, que ele foi para o mundo e gastou toda a sua herança com prostituição. Toda a sua herança com coisas banais, ao ponto de ficar na miséria. Então, quando ele chega no fundo do poço, uma luz acende. Ele diz assim: olha, na casa do meu pai
Vamos ler Lucas 15, versículo 16. Lucas 15, 16. Diz: e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão. Olha a percepção do cara. Ele agora estava percebendo, ele diz: olha, muitos trabalhadores por jornadas, os jornaleiros, aqueles que trabalham por diária, que nem são empregados fichados, fixos, esses caras têm abundância de pão na casa do meu pai, e eu aqui pereço de fome. Então ele percebeu a sua situação e a sua condição. Então quando ele percebe, ele muda a sua atitude. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Veja a percepção espiritual dele. Eu não pequei só contra meu pai, eu pequei também contra Deus. Ele diz: eu vou voltar e vou dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, irmãos, não tem como você combater algo que você não percebe. Não tem como. Lá no versículo 26, quando Jesus fala do filho mais velho, e ele tem todo aquele momento quente com o pai, a gente vê uma cegueira. Esse moço não percebe o valor, a autoridade do seu pai. Ele não tem uma percepção do valor de uma família. Ele não tem percepção dos benefícios e da dignidade de ser um primogênito. Não percebe que tudo que tem ali pertence a ele. Então ele está perdido e reage como um perdido, porque você não muda o que não percebe. E por ele não perceber, a parábola não faz um desfecho de restauração da vida daquele moço. Termina dizendo apenas da sua condição de pecado. Então o seu grau de percepção está diretamente ligado às suas decisões. Uma pessoa que tem uma percepção positiva de si mesma, porque tem pessoas que têm percepções negativas o tempo inteiro de si. Se acha incapaz, né? Percebe que o negócio não é para ele, percebe que ele não tem capacidade. Isso te destrói, essa percepção negativa. Então a percepção que você precisa desenvolver é uma percepção positiva de si mesmo. Vou te dar um exemplo de um cara que tinha uma percepção positiva, cara otimista, e foi um vencedor. Josué capítulo 14, versículo 7. Do 7 até o 12. Caleb vira-se para Josué e diz assim para Josué: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Então Caleb diz: olha, eu te trouxe a resposta de acordo com aquilo que eu percebi. Então ele olhou a terra, olhou os frutos, olhou os gigantes, olhou como eram edificadas as cidades, e ele teve uma percepção, e trouxe a Moisés um relatório positivo. Disse: dá para a gente conquistar, é assim que eles são, dá para a gente conquistar. Então ele está lembrando a Moisés depois de 45 anos. Então ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então ele está lembrando a Moisés a promessa que Deus fez por meio dele. Aí ele diz: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Percepção da proteção divina sobre ele e toda a sua casa. Ele diz: 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha só, queridos, que percepção positiva de si mesmo, que visão maravilhosa. 85 anos. Ele diz: quando eu tinha 40, a promessa que foi feita: Josué, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos, eu estou com a mesma fé, eu tenho o mesmo entusiasmo, eu quero possuir a herança. O monte que ele desejava era o Monte Hebron. Esse monte é meu. Ele não estava, satisfeito em perder essa promessa. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. É isso que ele está dizendo. Versículo 11, ele diz: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Percepção espiritual. Eu vou, o Senhor é comigo, Ele vai me dar esse monte, e juntos nós vamos expulsar os moradores dessa terra, porque ela é promessa de Deus para mim. Então, queridos, você percebe que em vez de murmurar como filho mais velho, Caleb tinha em sua boca uma palavra de fé. Com 85 anos, em vez de se sentir cansado, está buscando uma aposentadoria, ele estava querendo lutar, entrar numa briga pelo Monte Hebron. E o que motivava ele a isso? A sua percepção, como ele entendia a promessa, como ele entendia o Deus da promessa. A percepção de que foi Deus que prometeu. A percepção de que ele não lutaria só, Deus estaria com ele nessa conquista. Ele tinha uma percepção da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Ele tinha uma percepção de suas habilidades de guerra. Ele tinha uma percepção das promessas, do que Deus prometeu. Então Caleb reagia de acordo com como se via, segundo a sua percepção. O filho primogênito, o filho mais velho, reagia também segundo ele se percebia. É como você se vê, então você reage. Ou você fracassa, ou você avança. Ou você constrói, ou você se destrói. Essa é a verdade. Então, por isso é terrível quando você se perde por dentro, porque tudo flui de dentro para fora. Então essa versão de perdido é a pior que existe, porque, irmãos, não é difícil você mudar o que está em sua volta, difícil é você mudar o que está dentro. E quando você tem uma percepção negativa de si mesmo, isso te leva a distúrbios, como a depressão, como a ansiedade, como o pânico. Você se acovarda.
você fica paralisado. Porque a percepção não é um processo apenas racional, é também emocional, é também espiritual. Quando você decide fazer algo errado, isso vai afetar a sua percepção em relação a Deus, afeta a sua percepção espiritual, isso afeta a sua percepção de risco, de dano, isso afeta a sua percepção financeira, familiar. Quantas pessoas, irmãos, que por falta de percepção tem uma atitude, ele faz uma besteira e acaba com a família, acaba com a sua vida, ele perde tudo do dia para a noite, porque ele fica cego. E quando você não tem essa visão aberta, quando a coisa não é clara, você perde tantas coisas importantes, porque você age sem perceber os danos, sem perceber o risco que você está correndo em cometer aquele erro. Vi aqui rapidamente aqui. Sei que você... assaltante morreu atropelado por um ônibus logo depois de roubar o celular de um idoso na zona oeste da capital paulista. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O idoso aparece nas imagens caminhando na calçada e falando ao telefone. Em seguida surge o ladrão, que arranca o celular da vítima e foge. Mas ao atravessar a rua correndo, é atropelado pelo ônibus. Amém. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. Você já viu isso? Agora você veja bem, esse cara decidiu fazer uma coisa errada. Quando ele faz a coisa errada, ele perde a percepção de perigo. Ele não viu o ônibus, querido. Olha o tamanho de um ônibus. Ele não viu esse ônibus. Você veja que o erro te cega. Isso foi um assalto, mas quando você faz outras coisas, quando você trai, quando você adultera, quando você vê pornografia, quando você mente, quando você, decide cometer qualquer outro tipo de pecado, acontece com você a mesma coisa. Inimigos do tamanho de um ônibus, gigantes, você não consegue perceber, você não vê o diabo, você não vê a ação do diabo. E se o pastor dizer assim, irmãos, repreende esse demônio, ele não tem demônio não, pastor. Ele não vê, ele não percebe. Isso é real. Como você não viu um ônibus daquele tamanho? Cegueira. Emocionalmente ele estava, transtornado. Ele fez aquilo e tudo que ele queria era fugir. E ele não viu mais nada em sua volta. Perdeu a noção de perigo. E isso acontece conosco. Por isso, quando você se perde na alma, quando você perde o temor, quando você perde a paixão por Cristo, quando você perde, o valor da salvação, quando você perde o valor da santidade, você perde essa percepção, isso causa reações negativas. E o pior, quando você se perde dentro de casa, você não encontra necessidade de arrependimento. Isso te prejudica muito. Porque, irmãos, olha, quando você quer crescer, sabe o que você está fazendo? Isso seja crescer em Deus, crescer financeiramente, crescer, profissionalmente. Quando você, escolhe, olha, eu quero pagar o preço pelo meu crescimento. Tem dor, tem sofrimento, tem renúncia, tem custo, tem preço. Mas quando você
decide crescer, existe uma esperança do resultado. E essa esperança vem como bálsamo, vem como refrigério. Sabe, você sofre, mas você tem ânimo. Você tem dor, mas você tem ousadia também. Força para lutar. Agora, quando você não faz nada, você não tem esperança. E a esperança é quem nos nutre ao futuro. Por que é que eu me mantenho no temor, na obediência ao Senhor? Porque eu tenho esperança da minha salvação. Porque eu tenho a esperança de estar com Cristo um dia. Porque eu tenho a esperança da minha recompensa, do meu galardão. Então essa esperança me dá força para perseverar, para pagar o preço de se manter fiel. Agora, quando eu não tenho a perspectiva de crescimento, quando eu não tenho essa percepção, então eu me mantenho escravo no Egito. E a escravidão, sabe o que gera? Frustração. E a frustração potencializa a tua dor. Então quem decide não fazer nada sofre muito mais do que aquele que decide fazer. Sabe? Partido 13. Diz: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então aqui, olha, Jesus havia morto, já era o 3º dia, e os discípulos esperavam a ressurreição. Como eles não viram, não ficaram sabendo, não viram Jesus ressuscitado, então decidiram voltar para a sua cidade, Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Próximo versículo. E iam falando, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava, já falamos isso, versículo 15. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles estavam voltando frustrados porque não viram a ressurreição. E Jesus já estava ressurreto. Então Jesus se junta a eles para ouvir o que eles estavam conversando. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus de todo o povo. Então, você veja bem, a loucura que tem aqui, a cegueira é tão grande, que Jesus estava falando com eles, e eles estavam falando de Jesus para Jesus, sem perceber que o Jesus que estava ali era Jesus. Então eles estavam cegos, talvez por toda a situação que houve naqueles dias. No versículo 25, depois deles pregarem para Jesus, falando de Jesus para Jesus, Jesus diz assim para eles: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então Jesus começou a pregar tudo novamente, que já havia pregado desde Moisés, 11 quilômetros de conversa, de pregação.
E eles não perceberam, durante toda a estrada, que aquele homem era Jesus. E olha que eles andaram com Jesus muito tempo. No versículo 30, diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, porque quando Jesus quis ir embora, que eles chegaram em casa, eles gostaram da pregação e insistiram com Jesus para entrar na sua casa. Então Jesus entra e vai comer com eles, e dizia, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E quando Jesus fez isso, eles lembraram, é do mesmo jeito, parte o pão do mesmo jeito, fala como Jesus, reage como Jesus, olha, ele fez do mesmo. Aí os olhos começaram a se abrir, eles começaram a perceber. No versículo 31 diz, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E quando eles percebem que era Jesus, Jesus então desapareceu. Mas que bom que eles perceberam. O filho mais novo percebeu sua condição. Muitos não percebem. Quantos fariseus que Jesus pregou a palavra, mas eles estavam perdidos dentro de si. Eles tinham dracmas perdidas. O problema da dracma se perder é quando a pessoa não procura. Sabe, às vezes você perde uma dracma e você diz, não tem problema, ainda tem mais 9. Daqui a pouco perde outra. E não, tudo bem, 2, tem 8 ainda, tem bastante. Sabe, queridos, existem pessoas que às vezes perdem o respeito dentro de casa. Começa a maltratar o outro com palavras. E diz, está tudo bem. Que uns dias isso passa. Às vezes a pessoa dá um calote, o calote é pequeno. Diz, não, o mundo é assim mesmo, está tudo certo. Às vezes o cara flerta com outra pessoa e diz, isso faz parte da vida. Todo mundo está fazendo isso aí, nas redes sociais. Perde uma dracma. Ele vai perdendo, daqui a pouco não tem mais honra, não tem mais temor, não tem fé, não tem mais unção, não crê mais na palavra, está frio, está carnal, está insensível à voz de Deus, e não tem arrependimento, não tem perdão, não tem reconciliação, e se foram as dracmas. A alegria dessa mulher é que quando ela perdeu uma, ela procurou com diligência até encontrar e voltar a ter novamente as 10 dracmas. A completude da sua vida em Deus. Você precisa estar por inteiro. Na obra de Deus você precisa estar por inteiro. Com 9 dracmas não funciona. Com 8 muito menos. Com 7 nem pensar. Você precisa estar por inteiro. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por isso que nossa conferência, querido, se chama Tudo ou Nada. Ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Porque no reino de Deus não existe essa coisa de entregar apenas um pouco. Eu vou dar apenas um pouco, mas não vou dar isso daqui. Isso aqui Deus não mexe. Isso não funciona. Imagine se Jesus tivesse dado apenas um braço pela sua vida. A obra não teria sido completa. Se Jesus tivesse dado apenas um olho, mas ele não deu apenas uma parte, querido, ele se deu por completo. Então a obra de salvação é completa. Como você serve tem que ser completo, tem que ser integral. Não serve apenas uma parte. Quem dá apenas um bocado está perdido por dentro. E sua situação é pior do que aquele que está perdido lá fora.
Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você que o Pai ama tanto o filho que está lá fora, como ama o filho que está perdido aqui dentro. Todos são bem-vindos à sua casa, ao seu amor. Todos têm liberdade na casa do Pai. Todos têm direito de arrependimento, de perdão. Enquanto você pode, enquanto você vive, há uma chance para você. Jesus está contigo até você achar a dracma perdida. Jesus está contigo até você conquistar o Monte Hebron. Ele não te deixará. A Bíblia promete isso, o Senhor nos promete isso. Não te deixarei. Deus não é um Deus de partes, de bocado. Ele é um Deus de totalidade. Esse número 10 fala de totalidade, de algo completo. Por isso que são 10 dracmas, são 10 mandamentos. Um jovem chegou para Jesus e disse: olha, deixa eu ir me despedir do meu pai. Jesus disse: ou dá tudo ou dá nada. Você decide agora. Ou vem ou fica. Coisa muito mais séria do que a gente imagina, meus irmãos. Se Deus abrir os teus olhos e te der percepção do mundo espiritual, suas reações serão diferentes. A forma que você vai agir é completamente diferente. Então a palavra desta noite é: perceba a sua condição e reaja. Amém? Deus espera uma atitude sua. Até porque fé sem obras é morta. A fé precisa ter obras para ter valor, para ela existir. O amor de Deus foi nos dado por atitude. Jesus veio, se despiu da sua glória, morreu numa cruz, completamente por mim e por você. Ele quer eu e você completos. A Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos apresentar para Deus corpo, alma e espírito. O que você fez com o seu espírito, o que você fez da sua alma e o que você fez do seu corpo. Esse corpo que a terra vai digerir, um dia ela dará conta a Deus. Como isso vai ser feito, eu não sei. Mas a terra e o mar darão conta dos seus mortos. Porque você tem que se apresentar a Deus íntegro, inteiro, completo. Então o clamor nesta noite é que seja inteiro para Deus. Seja inteiro para Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor.